nosso NutriCast. O tema de hoje será a nutrição do idoso cirúrgico, cuidados nutricionais pré e pós-internação. E para engrandecer os nossos conhecimentos acerca desse tema, chamamos a doutora Vitória e a doutora Graziele, ambas nutricionistas. Tudo bem com você, doutora Vitória? Bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, Ana. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos sobre nutrição no envelhecimento. Que isso, nós que agradecemos. A doutora Vitória, para apresentar para vocês, é nutricionista, mestre em nutrição pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, o SAB. Então, doutora, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Qual seria a importância da atenção nutricional para os idosos cirúrgicos? Olha, atualmente vem ocorrendo um aumento muito grande no número de pacientes idosos submetidos à internação hospitalar, em que o estado nutricional ele pode ser considerado crítico. Então, é fundamental que essas alterações do envelhecimento elas sejam diferenciadas o mais breve possível dos sinais clínicos de desnutrição. E doutora, explique melhor o porquê ocorre a má nutrição dos idosos. A má nutrição do idoso ela pode ser devido às alterações fisiológicas do envelhecimento, às condições socioeconômicas, às doenças ou à interação entre nutrientes e os medicamentos. Assim sendo, então, as principais causas, elas sendo categorizadas como secundárias ao envelhecimento ou ao menor rendimento econômico, isolamento ou outros fatores relacionados. Entendi. E agora, quais são esses processos carenciais de nutrientes que acometem principalmente esses idosos durante a internação? Acredito que no caso dos idosos, com certeza a má nutrição calórica e proteica são as duas principais carências. E quais seriam as consequências da má nutrição no paciente idoso? É um processo que ele resulta em um sério comprometimento do estado geral do paciente. Como consequência, ocorre uma maior morbidade e mortalidade relacionada com as doenças, sendo seus efeitos, então, um menor nível de atividade física devido à hipotrofia muscular ou à disfunção, levando a uma sarcopenia e até a piora dos estados mórbidos. Então, o paciente pode chegar até uma insuficiência cardíaca congestiva, também associada a uma osteopenia, a um distúrbio neurológico e aumentando assim a imunossupressão, deixando o paciente mais suscetível a doenças infecciosas. Os nossos idosos têm que prestar bastante atenção, assim como a família também, né? Obrigada, Vitória, pela sua presença. A gente também está aqui com a doutora Graziele, como eu falei para vocês no início do podcast. Ela é especialista em cuidados paliativos. Doutora, seja bem-vinda. Explica pra gente um pouco sobre os cuidados que devemos ter em relação à nutrição do idoso no pré-operatório. Muito obrigada pelo convite, né? Durante toda a vida do idoso, a gente precisa se atentar ao cuidado nutricional, mas falando de uma cirurgia, do pré-operatório, é extremamente importante um cuidado especial, né, nesse período. De modo geral, o idoso ele tem que passar por uma avaliação para a gente saber o estado nutricional, para a gente identificar, né, possíveis carências. E especificadamente falando no pré-operatório, é importante ter uma dieta rica em proteínas, vitaminas, minerais, fortalecer o sistema imunológico do idoso e isso ele vai melhorar a cicatrização depois da cirurgia. O idoso ele deve também estar bem hidratado para fazer essa cirurgia, porque a maioria dos idosos não ingerem muita água, né, na quantidade necessária, e o idoso ele deve seguir sempre a orientação do médico relacionado ao jejum para evitar complicações. Olha só a importância de uma nutricionista, né? Tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, que eu vou te perguntar agora. Quais são as recomendações no pós-operatório? Sim, em relação ao pós-operatório, o profissional ele deve sempre se atentar para ver se o idoso está confortável em relação à dor. Essa dor ela tem que ser suficiente para ele conseguir comer, porque essa dor ela pode afetar o apetite.
Outras coisas também que a gente tem que se atentar é que deve-se reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas, sódio, principalmente, né, em caso de formação de edema, porque no pós-cirúrgico acontece muito isso. E é claro que até no pré-operatório a gente também tem que evitar alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas, né? Mas ainda continuando falando do pós, a gente deve se atentar também a qual dieta vai ser ofertada para esse idoso. Isso vai depender muito da cirurgia que ele vai fazer. Quanto ao aporte nutricional de proteína, para ajudar na cicatrização, na recuperação muscular desse idoso. O idoso ele já tem essa tendência à perda de massa muscular. E se atentar também se o idoso tem um problema renal, então tudo a gente tem que olhar com um olhar individual. A gente também tem que, no pós-cirúrgico, iniciar com dietas leves, como sopas, alimentos mais brandos, para que depois, quando esse idoso estiver melhor, a gente possa prosseguir para a dieta geral, se for o caso. Ah, entendi. Ele vai para geral. É importante também a gente incluir fibras para evitar a constipação. Caso ele já esteja constipado, que é muito comum no pós-operatório, devido à anestesia, pode ser ideal uma dieta laxativa. Então, por isso que é importante a gente avaliar de forma individual. E como nós não estamos falando de uma cirurgia em específico, né, mas na cirurgia em geral, no pós, no pré-operatório em geral, é fundamental sempre a gente seguir as orientações do médico e para saber qual conduta o nutricionista deve ter. Exatamente. É sempre importante, né, seguir a orientação nutricional, porque cada caso deve ser interpretado de maneira individual, certo? Isso, cada caso é um caso. E a gente sempre tem que pensar no que a gente vai ofertar para esse idoso, mas sempre também considerando as características fisiológicas, como eu falei, que são alteradas com a idade. Então a gente tem que pensar nisso até em termos de horas de sono, atividade física que esse idoso tinha hábito de fazer ou não tinha hábito de fazer, porque isso também implica numa sarcopenia, né, que foi desenvolvida ali ao longo da vida e na idade idosa a pessoa desenvolveu uma sarcopenia, então já tem uma baixa massa muscular. A gente também tem que pensar no ciclo hormonal, no metabolismo, na função cerebral, como eu falei, função cardíaca, capacidade pulmonar, na fadiga que esse idoso vai sentir comendo essa comida, se esse idoso ele tem uma depressão, se ele tem um delírio pós-operatório, uma reação metabólica. Então, a dieta que a gente vai ofertar, né, tanto no pré, no pós-operatório, a gente tem que pensar em todo esse aspecto. E ainda assim, considerando todo esse aspecto, a gente também tem que pensar em qual cirurgia que esse paciente vai fazer, né? Porque a dieta ela vai ser de acordo com essa cirurgia, caso essa cirurgia exija um certo tipo de restrição, como por exemplo a cirurgia gastrointestinal, exige uma restrição de fibra, de resíduo, né? Então a gente tem que preparar todo esse órgão para poder ser operado, para ter uma excelência. Então a gente pensa também em conjunto, né, com a fisiologia desse paciente idoso, qual a cirurgia que ele vai fazer, porque a gente também tem que preparar e cuidar desse pós-operatório. E você, doutora, o que acha? Eu concordo plenamente com a doutora Grazi. É de suma importância a triagem nutricional, levando em conta também toda a história desse idoso e prestando bastante atenção nesse pré-operatório para que não haja nenhum ágravo durante a cirurgia e também para que não tenha um índice de mortalidade maior nesses casos de envelhecimento. Alguns artigos que elucidaram esse tema e que também eu abordei algumas informações aqui no podcast são o de desnutrição da Braskem e também o de suporte nutricional ao paciente idoso pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eles atentam
um cuidado especial à desnutrição do paciente idoso, o qual ele está diretamente vulnerável ao momento da internação. Olha só que interessante, né? É muito complexo e, como já foi dito, cada cirurgia tem esse cuidado diferente, né? Bom, doutoras, eu fiquei muito feliz em recebê-los no nosso NutriCast. Agradeço muito a presença de vocês e espero que vocês voltem novamente. E para você que está me ouvindo, nós ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!